Senhores telespectadores, peço-lhes que reparem nesta pedra. Se virem bem, é uma cabeça de um jovem. O jovem, aqui entre os cabelos, tem cachos de uvas. Bom, isto porque ele é um Baco. O Baco é a divindade do vinho e das orgias, uma divindade romana. Portanto, é uma peça preciosa que apareceu exatamente aqui no sítio onde estou. Estou-lhes a falar nos arredores da cidade de Beja, na vila romana de Pisões. Se virem à minha volta, há vestígios do que foram magníficas salas, com o chão, com mosaicos trabalhados. Havia aqui repuxos de água, piscinas. Era uma casa de um grande luxo. Esta casa veio para aqui porquê? Porque os campos eram, e ainda são, de uma grande riqueza cerealífera. Estas planícies à volta, amanhadas por escravos, davam fortunas em pouco tempo. E, portanto, os romanos instalaram-se em belas casas de campo, as vilas. Há esta, mas há muitas outras por aí, só que as outras estão por estudar. Porque se dá uma coisa, infelizmente, que é isto: quando um lavrador encontra na sua propriedade vestígios de coisas romanas, esconde logo, destrói, porque não querem lá o cheira-pedras, como eles dizem. Porque os cheira-pedras, é claro, chegam lá, dizem aqui, não se pode estragar mais nada, põem uns marcos, aquilo fica à espera que venham as explorações, o tempo passa e os lavradores perdem o rendimento de, também de quê? Olhem, 1 hectare ou 2, o que a comparar com as centenas de hectares de cadeirada também não tem valor nenhum. Não tem, e como não tem, o Estado bem podia, a partir do momento em que um pedaço, uma parcela de uma herdade foi classificada para fins arqueológicos, passar a dar ao dono, olhem, o dobro ou o triplo do que aquilo valia quando estava a dar pão. Porque é sempre pouco, 2 ou 3 hectares, pouco rendem, e podíamos ter assim, agora, aqui, no coração do Alentejo, verdadeiros tesouros arqueológicos que, podem crer, renderiam um rendimento muito mais alto do que essas searas que continuamos a produzir. Dessas povoações que a força da terra fez nascer, cada qual seguiu o seu destino. Houve umas que foram saqueadas pelos bárbaros, houve outras em que os próprios escravos se revoltaram e mataram os senhores. A única que teve um destino incomparável é esta diante da qual agora me encontro, a cidade de Beja. Esta porta que vem na frente é a porta romana. Esta porta tem 2000 anos. Tem 2000 anos. Se virem, debaixo do arco ainda está a calçada, posta ali pelos próprios legionários romanos. Bom, esta cidade orgulha-se da sua história. Eles até mandaram fazer uma medalha a comemorar o seu 2º milénio. Eu acho isto importante, como vocês sabem. Vamos entrar no 3º milenário. A partir do ano 2001
é o terceiro milénio depois de Cristo. Em Beja podem falar na história do primeiro milénio. Bom, uma história, devo dizer, que um pouco romântica. Isto é uma medalha que eles mandaram cunhar e representa aqui o imperador a decretar a paz. É quando é fundada a colónia de Pax Augusta. Ela começou por ser Pax Julia, depois foi Pax Augusta, e reparem, este P, Pax, o P aqui na nossa doce península abrandou, deixou de ser P, passou a ser B. A paz na península passou a ser Vaz, Baja. E este A, no tempo dos mouros, no tempo da ocupação islâmica, passou a E. A gente dizia Tajo, o Tejo, passou a Tejo. Baja passou a Beja. Mas reparem como a palavra de Beja ainda hoje evoca o tempo romano. Estamos aqui diante da entrada de Beja. É assim que Beja entra no primeiro milénio. Bom, é um milénio trágico. Nesses 1000 anos, Beja chega a ser uma linda cidade, depois vêm os bárbaros, partem tudo, isto fica uma charneca de escombros fumegantes e de cadáveres a apodrecer. Bom, depois vêm os mouros lá tentam reconstruir, daqui a pouco vou-lhes mostrar uma torre dos mouros. Até que, no fim do milénio, no ano 1000, isto é uma grande charneca, com ursos, javalis e raros moradores. O segundo milénio, que é o nosso, começa já com os cristãos a querer conquistar o Alentejo. Chega ao século XIII, o rei Dom Dinis manda aqui fazer uma belíssima torre. Olhem, essa torre que estão a ver na vossa frente, quer dizer, aqui estão seguros, aqui vai ser uma cidade. No século XV o rei dá a terra a um filho, ao infante Dom Luís, e no século XV, XVI, XVII, Beja é uma notável cidade. Cidade. Bom, falar agora é difícil para mim, porque, claro que é uma cidade nascida da charneca. É uma cidade do trigo que já se não mói. É uma cidade dos metais que já se não exploram. Qual vai ser o futuro de Beja? Mas antes de falar no futuro, eu ainda queria chamar a atenção para algumas coisas do passado. O que está agora na nossa frente é a Torre de Dom Dinis. Tem 40 metros de altura, no interior tem muitas salas ogivais completamente desaproveitadas e é uma das mais belas torres góticas de toda a Península Ibérica. Nós até ficamos surpreendidos. Que ideia foi essa do rei Dom Dinis, aqui numa terra que nessa altura não era nada? Mandar fazer uma torre monumental, uma torre que se via de todo o Alentejo. Foi exatamente isso. Como a terra não tinha nada, merecia muito. Ele mandou fazer uma grande torre que dissesse às pessoas que andavam aí escondidas por entre essas lapas das charnecas: aqui estão seguros, aqui manda el rei de Portugal. E foi assim que rapidamente a vila de Beja cresceu
E como sabem, no século XV era cidade. Agora, o que é engraçado é esta coisa que eu lhes vou contar. Quando cheguei aqui, os funcionários da torre disseram: há uma lenda, parece que isto antigamente serviu de prisão. Isso é verdade, lá que serviu de prisão, serviu. E que estavam lá presos em cima 2 irmãos e que iam ser condenados à morte, mas que eram rapazes muito habilidosos e conseguiram, imaginem, fabricar um pássaro que voasse. Fabricaram lá uma passarola, uma coisa, de maneira que, antes de lá ir o carrasco para os pendurar na corda da forca, os rapazes meteram-se naquela passaroca, voaram e foram para longe, para tão longe, que nunca ninguém mais soube deles. Eu não conhecia essa lenda, é uma lenda que nasceu há pouco tempo e é possível que tenha alguma coisa a ver com um facto inteiramente verdadeiro. Veem realmente a torre, veem cá embaixo um palácio do século medieval também, pintado horrorosamente de amarelo. Esse palácio é um museu e dentro do museu guarda-se, entre muitas outras coisas, uma hélice de madeira. Foi aquela hélice que no ano de 1924 levou 3 aviadores portugueses. Um era o Major Sarmento Beires, outro o Capitão Brito Pais e outro um sargento que foi promovido a seguir a alferes. Estão a ver os 3, e fizeram a primeira viagem de ligação entre Portugal e Macau. Isto em 1924. É claro que essa viagem emocionou o país. Eu lembro-me, era pequenino, e havia cantigas sobre os nossos aviadores a caminho de Macau. Bom, estou a evocar essa primeira viagem de ligação entre Portugal e Macau no ano de 1999, o ano em que Macau se vai definitivamente separar, pelo menos no plano da administração, da nação portuguesa. No Castelo de Beja está hoje instalado um museu militar. Bom, é isso que explica esta estranha fotografia. É exatamente o que parece. Estou aqui sentado num canhão. Claro, o Museu Militar está cheio de canhões. Como dizia o Essa de Queiroz, critérios. Claro, os canhões são sempre muito importantes, mas aqui em Beja há tanta coisa para contar. Eu vou-lhes contar uma história que é muito pouco conhecida e que me parece extremamente significativa. Veem este sítio em que estou a falar, é um pouco estranho, reparem, isto o que é? É uma igreja? É um teatro? É um centro comercial antigo? É apenas um átrio de um grande palácio? Bem, vêem colunas, um espaço aberto com arcos. Que diabo é isto? A história é esta. No século XVI, Beja pertencia ao infante Dom Luís. Dom Luís era um filho do rei Dom Manuel. Dom Luís era um homem muito culto, conhecia um bocado da Europa e mandou fazer em Beja uma coisa que já era corrente na Europa. Um mercado, uma casa para o mercado. Nessa altura dizia-se açougue, para o açougue. Era um espaço onde os comerciantes vinham, cada um punha, enfim, o seu lugar, a sua tenda, a sua banca, e era aqui que se ia fazer o negócio.
Mas, quando isto ficou pronto, toda a gente disse, o quê? Isto para mercado, isto é mal empregado. É o próprio infante Dom Luís que escreve, está aqui publicado o documento, que escreve às justiças e à Câmara de Beja, e lhes diz isto: olhem, eu mandei fazer uma casa para açougue, como sabeis, mas agora parece que a casa é boa demais e é mal empregada em ofício baixo. Por isso, talvez seja melhor fazer lá uma igreja, a Capela da Misericórdia, para dizer missas. Em todo caso, digam-me vocês qual é a vossa opinião. Claro, a Câmara disse logo a opinião do príncipe. Com certeza, isso deve ser entregue à Santa Casa da Misericórdia para serviço de Nosso Senhor e proveito das nossas almas. Bom, é por isso que ela hoje não parece nem igreja, nem mercado, nem coisa nenhuma. Foi uma casa feita para uma coisa, a exemplo do que então se praticava na Europa, mas que depois se considerou mal empregada, porque em Portugal o comércio ainda não tinha atingido o nível que lhe permitisse ter edifícios com esta beleza. Mas para mim, o passo mais bonito da história de Beja é o que aconteceu aqui, exatamente neste sítio. Estou agora a falar-lhes no terreiro da Igreja de Santa Maria, no adro da velha Igreja de Santa Maria. Bom, a história aconteceu no início da Revolução de 1383. O país está inquieto, dizem-se muitas coisas. Dizem-se que vem aí El Rei de Castela invadir o país. Dizem-se que o mestre Davis não quer. O mestre está por Portugal. E chegam aqui a Beja mensageiros que trazem cartas da rainha. A rainha escreve ao povo de Beja. Bem, os magnates reúnem-se aqui, no adro de Santa Maria. O povo a distância, a ver se percebia alguma coisa. Os magnates abrem as cartas, leem, trocam opiniões, comentam, e o povo ao longe não sabe nada. Até que se ouve gritar um homem que se chamava Gonçalo Ovelheiro. Mas que cartas são estas que leem e de que nada sabemos? Porventura esta vila se há de manter de 4 ou 5 senhores que vós sois? Ou antes de todos nós, que somos os moradores dela? Os magnates ainda tentaram ter mão na revolta e disseram: que revolta é essa? Não é revolta nenhuma. O povo tem o direito de saber o que se passa. Eles invadem o adro, depois foram todos roldão para a Câmara, leram também as cartas tinham lá muito palavreado, mas eles chegaram ali à varanda e disseram: tudo é simples. A rainha manda perguntar se antes queremos o mestre ou se queremos os espanhóis. E um grito imenso reboou: o mestre, o mestre. Mas em Beja não há só antiguidades, também há novidades. Uma novidade que não pode deixar de se visitar é a Pousada de São Francisco. Abriu há poucos anos
Isto aqui eram as ruínas do antigo convento franciscano. Estou-lhes a falar numa igreja mandada construir pelo rei Dom Dinis. Se repararem bem, as siglas das pedras são exatamente iguais às siglas que estão na torre de homenagem. Quer dizer, os pedreiros que fizeram esta igreja fizeram aquela torre. Penso que todo o aproveitamento do edifício é uma obra-prima da arquitetura. É uma das mais belas pousadas da Inatur. Bom, claro que do mobiliário não gosto, já tenho dito isso muita vez. É realmente um mobiliário mesquinho para uma obra desta envergadura, mas o essencial é o monumento, a forma como foi aproveitado, e é magnífico. A propósito, quero-lhes dizer uma coisa: não estranhem a forma assim um pouco esquisita como eu agora apareci aqui vestido. Há um ditado do povo que diz: em Roma, ser romano. Bom, eu aplico, e no Alentejo, ser alentejano. O que eu estou a vestir é um antiquíssimo traje alentejano que ainda hoje se fabrica. Eu fui ontem à oficina, comprei-o no Portel. Chamam isto aplica fina. Tem séculos e é realmente de uma comodidade extraordinária. Como veem, não tem mangas, tem aqui as palas, permitem os braços mover-se livremente, escrever. Como é que se explica que uma peça tão cómoda, tão quente, tão boa, bom, e gostos não se discutem, mas eu acho que tão bonita, nunca tenha feito moda em Portugal. Bom, mas a verdade é que eu não me atrevia a aparecer vestido com aquela pelica em Lisboa, numa reunião, numa coisa qualquer, não, porque andar vestido de uma coisa portuguesa parece ridículo. Mas reparem que eu estou vestido com qualquer coisa. Este abafo que me cobre também não é português, é italiano. É um tipo de corte italiano que está na moda. E andar vestido de italiano não parece mal, parece bem. Quando é que a gente acaba com isso e pode parecer bem em Portugal andar vestido de alentejano? Isto prende-se diretamente com o problema do futuro de Beja. Qual é o futuro de Beja? Eu quis falar nisso aqui num lugar que de certo modo tem um certo simbolismo. É a Biblioteca de Beja. Como veem, há nestas mesas gente nova que está a trabalhar. Devo-lhe dizer que nesta altura a população de Beja é de cerca de 30 mil. Pois bem, nesta população, 12 mil pessoas são estudantes. Destes 12 mil estudantes, próximo de 5 mil estão no ensino superior, em cursos variados. E são esses que vêm aqui, são praticamente esses que enchem a biblioteca. Tenho aqui números que me forneceram e os livros, no ano passado, os livros requisitados para leitura estão aqui 43 mil. Isto é impressionante numa cidade que tem 30 mil habitantes. Os leitores inscritos são 14.751. Isto quer dizer que Beja vem à biblioteca e está a ler. É de uma extrema importância esta situação. Beja, uma cidade que sempre viveu da lavoura, da charrua, do trigo e do passado. E agora, estas gerações novas
debruçam-se ansiosamente sobre o saber que lhes abre os caminhos do futuro. Penso que sim, é aqui que se está a jogar o futuro da cidade de Beja. Há nesta altura aqui 5 núcleos de ensino universitário de várias naturezas. Eu não sei o que é que lhes ensinam, não sei o que é que eles aprendem, mas não receio dizer que o futuro de Beja depende da qualidade e da eficiência de o ensino ministrado. Se os professores forem bons, se o ensino for adaptado ao tempo em que vivemos, Beja vai ter um futuro tão brilhante quanto foi o seu passado. Se não, não.